Saúde a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui uma palavra em Isaías capítulo 66, versículo do 1 ao 2, onde Deus afirma que nenhum templo o edifica. E quais são as pessoas a quem ele está observando? Então, em Isaías capítulo 66, versículo do 1 ao 2, diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, como a palavra que Isaías afirma no capítulo 66, versículo 1, que nenhum templo o edifica. Deus já está afirmando isso lá em Isaías, no Velho Testamento. E como podemos observar, que de fato está se cumprindo o que Deus afirmou lá em Isaías, né? Nos dias atuais, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Com essas religiões e seus líderes. E quais são as pessoas que Deus está observando? O pobre abatido de espírito, aquele que treme diante da palavra de Deus. Isso quer dizer aqueles que estão obedecendo à palavra de Deus. Então são esses que Deus está olhando, que Deus está observando, os abatidos de espíritos, os que estão obedecendo a sua palavra. Amém? Essa é uma palavra de fé, essa é uma palavra de vida e essa é uma palavra da verdade. Tudo que está escrito está se cumprindo e todos, né, estão vendo aí o que está acontecendo com a religião hoje em dia e seus líderes, né? Se confirma o que Deus falou, né, em Isaías, que nenhum templo, nenhuma casa o edificaria. Deus, o dono da verdade, está aí mostrando que de fato se cumpre a palavra em Isaías 66, versículo 1. Né? Esses versículos revelam que Deus, o Criador do céu e da terra, não pode ser contido por templos feitos por mãos humanas, e sua atenção se volta para o humilde e contrito de espírito que teme sua palavra, enfatizando a importância do coração contrito e dependente de Deus em contraste com a autossuficiência. Então é isso aí, meus irmãos. Deus está observando aqueles que estão obedecendo a sua palavra, em espírito e em verdade. Aqueles que tremem diante da sua palavra, os abatidos de espírito. Porque esses abatidos de espírito são os que buscam Deus em espírito e em verdade, né? Não busca Deus em eventos, não busca Deus em religiosidades, né? Então, Deus está olhando para os que de fato são os verdadeiros cristãos que tremem diante da sua palavra. O versículo 1 desafia a ideia de construir um lar para Deus, pois Ele é o próprio céu, enquanto o versículo 2 aponta para o tipo de pessoa que Deus realmente valoriza, aquele que reconhece a sua pequenez e se submete à sua palavra. Em Lucas capítulo 5, versículo 31 diz: O são não necessita de médico, mas os doentes.
E em Atos, capítulo 17, versículo 24, diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, se Deus habitasse, né, nos templos, né, construídos por homens, suas placas, não estaria acontecendo o que nós estamos vendo, né? As dissensões, nós estamos vendo aí a corrupção, que nós estamos observando, né? Saindo aí nos noticiários, e uns estão se rebelando contra o outro, né? Como aconteceu agora, né, da senadora lá, que é pastora, né? Entregando, né, as falcatruas dentro dos templos, das placas da religiosidade. Então, meus irmãos, aqui Deus afirma em Isaías capítulo 66, versículo do 1 ao 2, que nenhum templo edifica o seu nome. O edifica. E também fala no versículo 2, quais são as pessoas para que Deus está observando, que Deus está olhando. Amém, meus irmãos, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é verdadeira, fiel e se cumpre, e como podemos ver, está se cumprindo. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, viva aí da palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, em espírito e em verdade, segue a palavra, obedecendo, com certeza Deus vai observar a sua vida, as suas aflições, e com certeza vai chegar com providência. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.